Bom dia, pessoal. Bom dia. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Em nome de Jesus, que Deus abençoe cada um de vocês. Sejam bem-vindos. Vamos entrando, nossa jornada de sabedoria, amém? Deus abençoe cada um, em nome de Jesus. Link everything you do. Everything you... Vamos começar mais um dia da nossa jornada de sabedoria. Quem já tá aí há mais tempo já sabe, a gente tá fazendo a jornada de sabedoria. Todos os dias a gente lê um livro de provérbios e a gente medita nessa palavra e estamos clamando, buscando o Senhor pela sabedoria, amém? A sabedoria, ela precisa ser buscada. Amém? Agora, para quem tá chegando aí agora, não sabe, a gente tá fazendo a jornada de sabedoria. Escreve aqui que você tá pela primeira vez, deixa eu te conhecer rapidinho. Essa madrugada a gente começou a campanha da madrugada e foi uma bênção, viu, pessoal? Para quem não tá sabendo, foi bênção. A gente começou a campanha da madrugada de oração às 3 horas da manhã, então você tá convidado, amém? Você que tá aqui, que quer iniciar um propósito com o Senhor na madrugada, que quer fazer algo diferente com o Senhor, você é nosso convidado. Nós começamos e foi bênção. Essa madrugada foi a primeira madrugada que nós fizemos. Foi bênção demais. Deus falou. A palavra que o Senhor nos trouxe diz que o Senhor não vai negar bem algum aqueles que andam no caminho certo. Então nós tomamos posse dessa palavra, o Senhor não vai negar bem algum, amém? Tô vendo aí, gente que tava na madrugada, tá aí firme agora de novo, muito bom, muito bom. Primeira vez, Paulinho, primeira vez, quem mais? Kaline, Jô Campos, sejam bem-vindas. Nós vamos ter que mandar aviãozinho aí, pessoal. Tem pouca gente pela primeira vez. Precisamos convidar mais pessoas. Todos os dias a gente costuma ter mais pessoas pela primeira vez. Você que pode, pega o aviãozinho, manda pra alguém. Manda pra 2, 3, 4 pessoas aí. Quem que você gostaria que estivesse aqui com você? Manda pra algum amigo, pra alguma amiga de longa data. Alguém que você nem conhece, manda pra ele, quem sabe isso vai ser a resposta de Deus na vida dele. Quem já tá aí há mais tempo já decidiu ser sábio, porque ser sábio é uma decisão. A gente precisa primeiro querer, tomar a decisão de ser sábio. Depois a gente precisa buscar, orar, pedir ao Senhor. E depois a gente vai buscar conhecimento dentro da palavra. E a gente vai aprendendo aqui com Salomão. Hoje a gente vai ler o capítulo... me ajuda aí, pessoal. Onde que a gente parou na sexta? A gente vai ler o 17 ou o 18 hoje, hein? Quem lembra? Quem lembra aí? Eu vou pegando uma água aqui enquanto alguém me responde. Tem minha água. Pera aí, pessoal. Deixa eu pegar uma água aqui. Já achei. Quem lembra aí onde que a gente parou? Meire, seja bem-vinda. Hoje a gente leu o 17. Então vamos. Então a gente vai ler o 17 hoje, amém? Então você que tá aí com a sua Bíblia, pega a sua Bíblia. Não tá? Presta atenção aqui que a gente vai ler e vai aprender muito aqui no 17 agora, ó. A palavra tá dizendo: é melhor um pedaço de pão seco e paz do que uma casa cheia de banquete e conflitos. Hoje é o 18? Como eu leio em 2 Bíblias, eu acho que eu não tava com essa Bíblia aqui na sexta, eu tava com a outra. Então vamos ler o 18?
Vamos pro 18 então, né? Quem vive isolado e preocupa apenas consigo, rejeita todo bom senso. Amém? Então, aquele que vive isolado, que está preocupado só com ele mesmo, né? A palavra, às vezes, ela é um pouco dura com isso, né? Com aquelas pessoas que ela se preocupa só com ela. Ela prefere viver isolada. A palavra do Senhor, ela nos orienta a gente tentar estar mais próximo das pessoas, a gente tentar se preocupar mais com as pessoas, amém? Então, ó, quem vive isolado e preocupa apenas consigo, rejeita todo bom senso. Então, é importante a gente ter preocupações também com as pessoas que estão por perto, amém? Então, o capítulo 18 está dizendo, quem vive isolado e preocupa apenas consigo, rejeita o bom senso. O tolo não se interessa pelo entendimento, só quer saber de expressar suas opiniões. Então, a palavra está dizendo que o tolo, ele quer ficar expressando as opiniões dele o tempo todo. Às vezes, nossas opiniões a gente precisa guardar um pouco, né, pessoal? Às vezes, na nossa opinião, as nossas opiniões, elas às vezes a gente tem um machismo no momento e depois quando a gente ganha mais propriedade para falar, quando a gente conhece mais as situações, a gente não muda de opinião. Então, por isso que é importante, às vezes, a gente ter essa observação dentro do nosso coração, de que nem toda verdade, né, a nossa verdade não é uma verdade absoluta. Então, às vezes, é melhor a gente guardar um pouco mais a nossa opinião, deixar quem tem mais propriedade para falar, ou esperar ganhar mais conhecimento, esperar para ver mais um pouco das situações para depois emitir opinião, né? Então aqui é justamente isso. A prática do mal resulta em desonra. O comportamento vergonhoso causa o desprezo. A prática do mal resulta em desonra e o comportamento vergonhoso causa desprezo. Versículo 4. Palavras sábias são como águas profundas. A sabedoria flui do sábio como riacho transbordante. Então, a palavras sábias são como águas profundas, né? É aquela palavra que quando a pessoa emite ela te leva longe, não é? É aquele mergulho profundo. Quando a pessoa fala, quando a pessoa tem sabedoria para falar, é aquela palavra que ela chega e é aquela coisa assim que encaixa, que, sabe, realmente transforma. Então aqui está dizendo, a palavra sábia são águas profundas. E a sabedoria flui do sábio como um riacho transbordante. A sabedoria flui do sábio. Então o sábio, aonde ele for, o que ele for falar, o que ele for fazer, vai estar fluindo aquela sabedoria o tempo todo, nas opiniões, no que ele faz, em como ele pensa, em tudo que ele vai fazer. Então é aquele riacho transbordante, fica o tempo todo transbordando aquela sabedoria, né? Que é isso que a gente está buscando aqui. É para isso que a gente está aqui buscando. Versículo 5. Não é certo absolver o culpado, nem negar justiça ao inocente. Então não é certo absolver o culpado, ou seja, a pessoa tem culpa e a gente está absolvendo, está passando pano, e negar justiça ao inocente. Então, o Senhor, ele não se agrada disso, porque isso tem a ver com os 2 pesos e 2 medidas. Ah, esse daqui errou, mas eu vou passar o pano. Esse daqui errou, mas esse aqui eu quero condenar. Então, é a balança injusta, né? A palavra do Senhor aqui em vários lugares de Provérbios, a gente já aprendeu que a palavra injusta, a balança injusta, ela não agrada o Senhor. Então, não é certo absolver o culpado e condenar o inocente, amém? Versículo 6. As palavras dos tolos o envolvem em brigas. Ele pede para receber uma surra. Então, as palavras do tolo envolvem ele em briga. Ele pede para receber uma surra. Por quê? Porque tá faltando sabedoria, tá falando bobagem, tá falando demais, tá dando opinião quando não deve. E aí o final disso não é legal, né, pessoal? Então aqui tá dizendo, ó. Versículo 7. A boca do tolo é a sua ruína. Ele cai na armadilha dos próprios lábios, tá? Então a boca do tolo é a sua ruína.
ele cai na armadilha dos próprios lábios. Então o tolo fala demais, emite opinião demais, fala qualquer coisa que vem na cabeça, não presta atenção, e aí a boca dele é a própria ruína dele. Amém? Ele cai na armadilha dos próprios lábios. Versículo 8. Calúnias são petiscos saborosos que descem até o íntimo de quem ouve. Então, calúnia são petiscos saborosos que descem até o íntimo de quem ouve, né? Então, a calúnia sempre tem duas pessoas envolvidas numa calúnia. Aqui fala, aqui está caluniando e aqui está ouvindo, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Às vezes, não foi você que emitiu a calúnia. Amém? Não foi você que emitiu a calúnia, mas você está emprestando o seu ouvido. Você está deixando as pessoas caluniarem outras pessoas para você. Então aqui está dizendo, ó, calúnia são petiscos saborosos. As pessoas têm prazer em ouvir uma calúnia, que desce até o íntimo de quem ouve. Então assim, a gente precisa ter dois cuidados, de não ser o caluniador e de não ser quem ouve o caluniador. Quem presta o ouvido, o coração para que aquela calúnia entre de outra pessoa, tá? Então a gente precisa tomar bastante cuidado com isso. É um erro comum que a gente tem, tá? E a gente precisa tomar muito cuidado. É igual aquela história de quem rouba, né? De quem rouba. Pela lei, quem rouba é quem rouba e também quem recebe aquela mercadoria roubada. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque às vezes você não é quem calunia, mas é quem ouve a calúnia. E você tem igual culpa, né, disso. Você é um co-caluniador. Porque você deixa aquilo descer pro seu coração. E você não sabe se é verdade. Então tome muito cuidado com isso. Versículo 9. Quem é relaxado em seu trabalho causa tanto estrago quanto aquele que destrói. Quem é relaxado no trabalho causa tanto estrago quanto aquele que destrói. Amém? Então a gente não pode ser relaxado, pessoal. Principalmente no nosso trabalho, nas coisas que a gente vai fazer, aquilo que a gente vai fazer para Deus, aquilo que a gente se propõe a fazer. Amém? Então toma cuidado com isso. Não seja relaxado, porque o relaxado, ele faz o mesmo estrago que alguém que destrói o trabalho. Então a gente precisa ter mãos diligentes, né? A palavra do Senhor nos fala isso. Vamos ter mãos diligentes pra gente trabalhar. E aqui tá dizendo, ó. Versículo 10. O nome do Senhor é fortaleza segura. O justo corre para ele e fica protegido. Então nós estamos protegidos quando nós estamos no Senhor. No nome do Senhor. Versículo 11. O rico vê sua riqueza como uma cidade fortificada. Imagina o que é uma muralha alta e segura. O rico vê a sua riqueza como uma cidade fortificada. Imagina que é uma muralha alta e segura. Amém? Versículo 12. A arrogância precede a destruição. A humildade precede a honra. Amém? A arrogância precede a destruição. A humildade precede a honra. Então a gente já leu isso, né? Que a arrogância precede a queda, precede a destruição. E a humildade precede a honra. Então são dois pilares também super importantes para nós. Versículo 13. Falar sem antes ouvir os fatos é vergonhoso e insensato. Amém? Falar sem antes ouvir os fatos é vergonhoso e insensato. O espírito da pessoa sustenta seu corpo enfermo, mas quem pode suportar um espírito abatido? Então a gente tem que tomar muito cuidado de não deixar o nosso espírito se abater, né? Porque enquanto o nosso corpo tiver qualquer coisa, a gente consegue ter uma superação, a palavra está dizendo.
Mas quando é algo que afeta o espírito, nos paralisa. Então a gente precisa ter nosso espírito fortificado. E como é que a gente tem o espírito fortificado? Ouvindo a palavra, estando em contato com o Senhor, em orações, em consagrações. Então é assim que a gente vai ter o nosso espírito fortificado. Como que a gente alimenta o nosso espírito? A nossa carne a gente alimenta com pão, com comida, com carne, com arroz. O nosso espírito a gente alimenta com a palavra de Deus, tá? Então a gente tem que buscar não deixar o nosso espírito se abater. E como que a gente não deixa isso acontecer? Quando a gente tá na busca constante pela palavra. Quando a gente está na busca alimentando da palavra todos os dias, como nós estamos fazendo aqui. O nosso espírito vai estar forte. Amém? 11. O rico vê sua riqueza como uma cidade fortificada. Imagina o que é uma muralha alta e segura. Imagina que é uma muralha alta e segura. Versículo 12. A arrogância precede a destruição. A humildade precede a honra. Versículo 13. Falar sem antes ouvir os fatos é vergonhoso e insensato. Versículo 14. O espírito da pessoa sustenta seu corpo enfermo, mas quem pode suportar o espírito abatido? Né? Versículo 15. Quem tem discernimento está sempre pronto a aprender. Seus ouvidos estão abertos para o conhecimento. Amém? Seus ouvidos estão abertos para o conhecimento. Amém? Então a gente precisa estar aberto para aprender, aberto para o conhecimento, com os ouvidos abertos. Versículo 16. As portas se abrem para quem dá presentes. Eles dão acessos a pessoas importantes. Então, dar presentes para as pessoas é bíblico, para a gente poder acessar o coração de uma pessoa. Então, quando você estiver precisando, né, acessar o coração de alguém, dá um presente, compra, manda algo, um presente, por mais simples que ele seja, mas isso demonstra cuidado com aquela pessoa. Amém? Então, esse versículo é um versículo para a gente levar para a nossa vida. As portas se abrem para quem dá presentes. Então, a gente tem que aprender a presentear mais as pessoas. Elas dão acesso a pessoas importantes. Amém? Então, isso é uma forma de conexão bíblica que você pode usar. 17. Quem fala primeiro no tribunal parece ter razão, até que seu oponente comece a lhe fazer perguntas. Quem fala primeiro no tribunal parece ter razão, até que a outra parte comece a fazer perguntas. Por quê? Porque quando não é assim, uma pessoa, quando você ouve só um lado da história, parece que aquela pessoa tá certinha. Mas quando a gente para ouvir o outro lado, a gente vai ver que a gente pode estar errado. Que a gente viu que aquele primeiro não é o tão certo assim. Então a gente tem que tomar muito cuidado de sempre procurar ouvir as duas partes. De sempre, antes de emitir uma opinião, buscar conhecer as situações. Não acreditar na primeira coisa que te contam, que te falaram. Por quê? Porque todo mundo, quando fala primeiro, parece que tem razão. Mas quando o outro começa a trazer os elementos dele para dentro da história, a versão dele, a ideia dele, o lado dele, a história tende a mudar. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, amém? Vamos sempre ouvir os dois lados antes de qualquer coisa. 18. Lançar sortes acaba com discussões e resolve contendas entre adversários poderosos. Então lançar sorte acaba com discussões e resolve contendas entre adversários poderosos. 19. É mais difícil reconquistar um amigo ofendido do que uma cidade fortificada. Então é mais difícil a gente reconquistar uma pessoa ofendida do que uma cidade fortificada. Então tome cuidado antes de ofender alguém. Tome muito cuidado, amém? É mais difícil reconquistar um amigo ofendido do que uma cidade fortificada. As discussões separam amigos como um portão trancado. Então as discussões separam amigos. É mais difícil você conquistar uma cidade fortificada do que um amigo magoado, ofendido. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso.
Versículo 20. As palavras sábias saciam como uma boa refeição. As palavras certas dão satisfação. Amém? As palavras sábias saciam com uma boa refeição. As palavras certas dão satisfação. Então, as palavras sábias e as palavras certas é o que a gente tem que fazer. Amém? Versículo 21. A língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar, arcará com as consequências. A língua tem poder de trazer morte ou vida. A sua boca, a sua palavra, ela tem poder de lançar o bem, de lançar o mal, de semear a morte e de semear a vida. Amém? Então a nossa língua, ela tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar, arcará com as consequências. Então, tomar muito cuidado. O que a sua boca hoje, ela tá lançando? A morte ou a vida? O que você me diz? Escreve para mim aqui nos comentários. O que a sua boca hoje profere a seu respeito, a respeito das outras pessoas, a respeito dos seus filhos, a respeito do seu casamento, a respeito da sua vida? O que a sua boca hoje, ela lança? Morte ou vida? Coloca pra mim aqui nos comentários, deixa eu ver. Faz essa autoanálise agora. E com toda a humildade do mundo. Responde aqui. O que a sua boca, como que a sua língua hoje ela trabalha na sua vida, na sua casa, na sua família? O que você tá profetizando? O que a sua boca tá lançando por aí? Eu quero ver aqui quem tem... Você tem ciência, você tem certeza que a sua língua, a sua boca hoje ela tá lançando vida? Ou ela não tá lançando vida e precisa lançar vida? Quem precisa, fala assim, eu preciso começar a lançar vida através da minha boca. Eu preciso começar a liberar palavras de vida. Palavras que vão abençoar, palavras que vão encher, palavras que vão provocar a bênção do Senhor sobre a minha vida, sobre a vida das pessoas, sobre a minha casa. O que você tem falado? O que a sua boca tem dito a seu respeito, a respeito da sua casa, a respeito da sua família? O que a sua boca está dizendo? Coloca isso aqui nos comentários, que a análise que você faz dessa palavra, a língua, tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar, arcará com as consequências de vida ou as consequências de morte, segundo aquilo que você está profetizando, que você está dizendo. Amém? Então nós temos que liberar vida. Escreve aqui, poucas pessoas responderam. Acho que quem não está lançando vida está com vergonha de responder. Então vamos profetizar? Vamos lançar a vida agora? Vamos fazer esse exercício aqui agora, então. Coloca aqui assim, a minha boca só vai trazer vida. A minha boca só vai trazer vida em nome de Jesus. Vamos escrever isso aqui nos comentários. A minha boca, a gente vai fazer compromisso aqui então, agora. A minha boca só vai trazer vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A Sandra falou assim, quando eu estou com muita raiva de certas situações que eu estou passando agora, eu penso só em morrer, mas quando estou de boa, eu penso só em viver mais. Sandra, tem uma live que a gente fez na semana passada, live do perdão, ela tá salva lá no canal do YouTube, tá lá no link da bio. Todas as lives que a gente faz aqui, elas ficam salvas no link da bio, no canal do YouTube. Você vai lá no link da bio, clica, lá tem o grupo do WhatsApp, lá tem o link da bio, o link do canal do Instagram, desculpa, do canal do YouTube. Então, você pode ir lá se inscrever no canal e você procura pela live do perdão. Você vai assistir essa live para você aprender como lidar com esse tipo de situação, amém? Para você ser liberada disso.
Amém? A minha boca só vai trazer vida em nome de Jesus. Sempre falo coisas boas na minha boca. Deus sabe do meu coração. Amém. Em nome de Jesus. A minha boca só vai trazer vida em nome de Jesus. Profetiza isso sobre a sua boca, gente. A nossa boca é uma ferramenta perigosa, mas ao mesmo tempo ela pode ser de muita bênção. Errar, a gente erra. Quem de nós aqui pode atirar a primeira pedra? A gente vai errar às vezes. Às vezes a gente erra, a gente fala coisa do nosso achismo, ou no momento como a Regina falou, um momento de raiva, no impulso, ou sei lá, ou quando a gente conhece só uma versão, a gente não olhou para toda a situação e a gente acaba proferindo palavras que não são boas. Então a gente precisa profetizar, a gente precisa blindar. Teve um momento lá, deixa eu te contar uma coisa. Teve um momento lá em Isaías que começa a rolar um papo entre o Senhor e o profeta Isaías. Entre Deus e Isaías, né? E Isaías começa a dizer para o Senhor, o Senhor começa a perguntar, né? Quem que eu vou enviar? Quem há de ir por nós? Né? Quem que eu vou enviar? E Isaías fala, envia-me a mim, né? Envia-me a mim. Isaías começa a ter um momento ali que ele começa a colocar à disposição do Senhor a vida dele. E aí quando ele começa a ter visões com seres celestiais dizendo santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, né? Que existe um coro no céu 24 horas, feito por querubins, por serafins, onde eles dizem o tempo todo, eles aclamam o tempo todo o Senhor. E uma das coisas que a palavra nos revela, que é dita por eles, é santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, porque o Senhor, ele é santo. E aí, quando Isaías, ele ouve, ele vê, ele tem aquela visão, o Senhor mostra aquilo para ele, ele fala para o Senhor, ele fala assim, Senhor, pega uma brasa e coloca nos meus lábios. Purifica os meus lábios, porque os meus lábios, eles são impuros. Os meus lábios, eles são impuros. Eu preciso que você toque os meus lábios com uma brasa, para que santifique os meus lábios. Quem sabe hoje é um dia da gente pedir isso para o Senhor. Quem sabe hoje é um dia da gente, né? Talvez até aqui a gente fez errado. Talvez até aqui a gente não teve sabedoria. Talvez até aqui os nossos lábios profetizaram morte. Talvez até aqui a gente julgou quem não deveria ter sido julgado, ou quem a gente não tinha provas suficientes para poder dizer algo. Quem sabe a gente só viu um lado da versão e omitiu uma opinião e caluniou alguém, de forma intencional ou de forma não intencional. Quem sabe a gente, num ímpeto, na hora de uma emoção, de uma raiva, a gente acabou falando algo que não deveria ter falado. Quem sabe, né, hoje seja o dia da gente fazer essa oração, aproveitar essa palavra e a gente fazer a oração que Isaías fez. A gente fazer uma oração clamando e pedindo ao Senhor para que Ele possa purificar os nossos lábios. Quem sabe nós precisamos agora pedir ao Senhor para que a gente faça uma aliança com o Senhor e o Senhor nos ajude através da sabedoria. Que a gente precisa lançar vida, trazer vida, falar sobre vida, falar de coisas boas e não nunca mais emprestar os nossos lábios para algo que não seja do Senhor. Amém? Então, eu acho que essa é uma boa palavra para o nosso dia de hoje. Aqui, que a gente possa, em nome de Jesus, fazer uma oração sincera agora no nosso coração, saindo do nosso coração, onde, além de pedir a sabedoria que nós estamos aqui clamando todos os dias nesse propósito, é também nós pedimos ao Senhor que Ele empreste um pouquinho dessa brasa, né? Que Ele emprestou para Isaías, para purificar os lábios de Isaías, para que os nossos lábios não sejam mais lábios impuros, mas que os nossos lábios sejam lábios puros. Que nós tenhamos um compromisso com a vida e não com a morte, não com a destruição, mas com a vida, com a bênção, amém?
Então, nós vamos fazer essa oração hoje, nós vamos fazer esse compromisso, essa nova aliança. Quem sabe você precisa fazer essa aliança com o Senhor, essa aliança nova, essa aliança agora, amém? Então, a palavra diz assim: a língua tem o poder de trazer morte ou vida. É binário, ou é uma coisa ou é outra coisa. Amém? É binário. Quem gosta de falar, arcará com as consequências. Então, que a gente arque então com consequências positivas, amém? Que então a gente arque com consequências positivas da nossa língua, em nome de Jesus. Versículo 22. O homem que encontra uma esposa encontra um bem precioso e recebe o favor do Senhor. Então, o homem que encontra uma esposa encontra um bem precioso e recebe o favor do Senhor. Então, esse é um bom versículo para você mandar para o seu marido hoje. Manda para ele lá, Provérbios 18, 22, onde a palavra está dizendo: o homem que encontra uma esposa encontra um bem precioso e recebe um favor do Senhor. Ter uma pessoa com quem dividir, ter uma pessoa para andar juntos de mãos dadas. Quando esse casamento ele tem uma visão ali das duas pessoas e única no Senhor, olhando para a mesma direção, é bênção. Amém? Recebe um favor do Senhor. Versículo 23. O pobre suplica por misericórdia, o rico responde com insultos, né? Às vezes, isso não é uma palavra contra ricos. Tem muitos ricos também que são muito bondosos, né? Que são muito generosos, enfim. Mas normalmente eu entendo essa palavra como aquela palavra que a pessoa que ela tá ali farta, que ela não tem nenhuma necessidade, às vezes ela tá menos quebrantada do que uma pessoa que às vezes, né, tá passando por um momento mais difícil, tem mais um quebrantamento. Então, aqui fala sobre isso, né? O pobre suplica por misericórdia, né? Tá pedindo a misericórdia, ajuda, enfim, tá mais quebrantado às vezes do que a pessoa que é o rico que responde com insultos. Às vezes o coração tá duro porque às vezes tá muito cheio de si, né? E aí tem um coração um pouco mais endurecido. Versículo 24. Alguns que dizem amigos destroem uns aos outros, mas o verdadeiro amigo é mais próximo que um irmão, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com quem diz que é amigo, a palavra está dizendo. Alguns que dizem ser amigos destroem uns aos outros. Tá ali, tá jurando que é amigo, mas tá destruindo um ao outro, né? Mas o verdadeiro amigo é mais próximo que um irmão. O verdadeiro amigo é mais chegado que um irmão, em algumas versões vão dizer. Amém? Então aqui a gente encerrou nosso capítulo 18. Amém? E são as palavras de sabedoria que nós vamos buscar agora. E agora nós vamos orar. Esse capítulo é um pouquinho mais curtinho. Foi bênção. E nós vamos orar agora e vamos apresentar ao Senhor o nosso propósito mais um dia da jornada de sabedoria. E nós vamos pedir ao Senhor agora para purificar os nossos lábios, né? Essa palavra de hoje, ela foi muito certa com relação aos lábios. As palavras, o que nós falamos, como nós julgamos. Basicamente, esse capítulo falou tudo isso, né? Sobre a gente ter sabedoria para ouvir as duas partes antes, porque se você ouvir só um lado, você sempre vai achar que é aquele que tá certo, porque quem vem para poder defender um lado da história normalmente vem com as coisas bem encaixadas, mas quando você ouve o outro lado, ele traz elementos que talvez você não conhecia.
Então, sempre antes de qualquer emissão de informação, a gente precisa ter a sabedoria de ouvir os dois lados. Outra coisa é que os nossos lábios podem trazer vida ou morte. É binário, uma coisa ou a outra. Mas que seja o que for que os nossos lábios forem falar, nós vamos sofrer as consequências. Então, se nós usarmos os nossos lábios para a vida, nós vamos ter a consequência da vida. Se nós usarmos os nossos lábios para a morte, a gente vai ter a consequência de morte. Amém? Então, a gente viu também, para a gente não viver isolado, só preocupado com os nossos próprios, com a nossa própria vida, mas da gente ter bom senso, né, de se preocupar também com a vida das outras pessoas. A gente viu que as palavras de sabedoria, elas são águas profundas, né? A sabedoria flui como um riacho transbordante. Então isso é muito bom. A gente precisa buscar isso da parte do Senhor. A gente viu que o nome do Senhor é fortaleza segura, que quando nós estamos nele, nós estamos seguros, amém? Então, em nome de Jesus, nós vamos orar a respeito de tudo isso que a gente ouviu hoje nessa palavra. No capítulo 18 de Provérbios, amém? Vamos orar? Vamos agora clamar ao Senhor, vamos pedir a sabedoria, vamos clamar ao Senhor por tudo que nós aprendemos aqui, aonde nós ainda estamos errando, principalmente nos nossos lábios, né? Vamos pedir para o Senhor lábios purificados hoje, lábios blindados pelo Senhor, que quando vier uma palavra negativa de morte, que o Senhor toque o nosso coração e que a gente perceba antes e que a gente possa mudar e tirar isso, amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia, por mais esse propósito, por mais essa manhã na tua presença, por mais esse privilégio e essa oportunidade de ouvir a tua palavra, de aprender com a tua palavra, de adquirir sabedoria. Senhor, em nome de Jesus, nós bendizemos o teu santo nome, porque o Senhor é o Deus da nossa vida. A tua palavra disse, Senhor, hoje que o nome do Senhor é um lugar seguro, que o nome do Senhor é a nossa fortaleza. Senhor, então, em nome de Jesus, que o Senhor possa, em nome de Jesus, nos alcançar nessa manhã. Pai, que em nome de Jesus o Senhor possa, Senhor, nos dar a vitória. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, Senhor, ser o nosso socorro, como sempre foi, bem seguro, bem presente, na hora da dificuldade, da tribulação. Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa continuar nos defendendo, nos protegendo, nos livrando. Senhor, que o Senhor possa, em nome de Jesus, jogar por terra, meu Deus, todo o mal agora. Tudo aquilo que não te pertence, tudo aquilo que impede o teu Espírito Santo de agir nas nossas vidas. Pai, que o Senhor possa, em nome de Jesus, Senhor, fazer milagres nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas famílias. Papai querido, em nome de Jesus, visita, Senhor, os teus filhos, visita o teu povo. Visita, meu Senhor, em nome de Jesus, as nossas casas, os nossos filhos, os nossos familiares, Senhor, a nossa descendência. Pai, em nome de Jesus, nós profetizamos, Senhor, que a nossa descendência será próspera, abençoada, Senhor, que o teu nome será glorificado através das nossas vidas, Senhor, para a glória e para a honra do teu santo nome. Papai querido, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, assim como Isaías, Pai, Senhor, naquele momento que ele viu a tua santidade, naquele momento que ele viu os querubins, os serafins proferindo, dizendo santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, ele sentiu a necessidade de purificar os lábios dele. Senhor, nós também nessa manhã, estamos sentindo a necessidade de pedir a purificação dos nossos lábios, Senhor. Nós falamos coisas que não deveria ter falado, nós julgamos coisas que nós não deveríamos ter julgado, pessoas que nós não deveríamos ter julgado. Senhor, nós não deveríamos, Senhor, ter falado tantas coisas, ter dito tantas coisas, mas nós queremos nos arrepender, te pedir perdão nessa manhã, Senhor, e nós queremos te pedir, purifica os nossos lábios, não deixa mais os nossos lábios falarem aquilo que não é teu, não deixa mais, Senhor, nós, Senhor, falarmos aquilo que não te pertence. Pai, em nome de Jesus, purifica o meu lábio,
Purifica os meus lábios, a minha língua. Senhor, eu quero sofrer consequências de vida da minha boca, do que sai da minha boca. Senhor, eu não quero sofrer consequências de morte. Senhor, então me ajuda, Senhor, eu consagro. Você que está aí agora, coloca a mão nos seus lábios agora. Coloca a mão nos seus lábios e nós vamos agora, em nome de Jesus, pedir ao Senhor para que o Senhor purifique os seus lábios agora. Em nome de Jesus. A maioria, gente, dos problemas que nós temos na nossa vida é porque nós falamos o que não deveria falar na hora que não deveria falar. Então entenda uma coisa, os lábios, ele tem um poder muito forte na nossa vida. Ele tem muito poder na nossa vida. A nossa língua. Lá no livro de Tiago fala a respeito do poder da língua, né? Então nós temos poderes nessa língua, poderes nesses lábios, e nós precisamos usar para o bem e não para o mal. Amém? Então, em nome de Jesus, você que está aí agora, coloca a mão assim nos seus lábios e vamos pedir ao Senhor, fala: Senhor, purifica os meus lábios em nome de Jesus. Senhor, purifica os meus lábios em nome de Jesus, purifica a minha língua, purifica os meus pensamentos, purifica o meu coração. Senhor, porque o que eu falo, Senhor, tem a ver com o que eu penso e tem a ver com o que eu sinto. Senhor, então em nome de Jesus eu te peço que o Senhor limpa os meus sentimentos, limpa o meu coração agora de tudo aquilo que não é teu. Faça essa oração, meu irmão, minha irmã. Faça essa oração. Essa oração talvez seja uma das orações mais importantes que você precisa fazer na sua vida. Amém? Essa talvez seja uma oração que a gente não faz tão fácil, né? A gente quer orar por quê? A gente quer orar pelos nossos bens, a gente quer orar para conquistar coisas, a gente quer orar para prosperar, a gente quer orar para nosso filho dar certo, a gente quer orar pelo nosso trabalho, mas a gente não para orar pelo que tá aqui dentro, que vai para cá e que sai por aqui. Então entenda isso. Vamos orar isso nessa manhã. A sabedoria, ela passa por esse momento. Porque não tem como ter sabedoria se você não purificar os seus lábios. Não tem como. São duas coisas que não andam separadas. Por isso que essas lives, essa jornada de lives, são tão importantes. Porque todo dia o Senhor traz um ponto. Esses dias o Senhor trouxe o ponto do perdão. Esses dias o Senhor trouxe outros pontos. Agora o Senhor está nos trazendo esse ponto do quê? De purificar os meus lábios. Por quê? Porque não tem como andar com sabedoria com os lábios sem sabedoria. Não tem como andar, ter sabedoria, se a língua não está purificada, se os lábios não estão purificados. Não tem como. Aqui a gente viu em vários momentos, nesse capítulo 18 que nós lemos, em vários momentos dizendo que a boca do tolo é a ruína dele. A gente viu em vários momentos a palavra do tolo envolve ele em brigas. Calúnias são petiscos saborosos. Nós não podemos caluniar, mas também não podemos dar ouvidos para os caluniadores. Então, olha como esse texto, falar sem ouvir os fatos é vergonhoso e insensato. Gente, isso tudo em um capítulo. Em um capítulo. Quem tem discernimento está sempre pronto a aprender. Os seus ouvidos estão abertos para o conhecimento. Quem fala primeiro parece que tem razão, mas a gente tem que buscar ouvir a outra parte também. Tá lá no versículo 17. É mais difícil reconquistar um amigo ofendido do que uma cidade fortificada. De novo, falando da língua, da ofensa, de você ofender alguém. As palavras sábias saciam com uma boa refeição. As palavras certas dão satisfação. Falando da palavra positiva, da palavra boa, da palavra vida, da palavra da língua que está proferindo a vida. E depois fala, a língua tem poder de trazer morte ou vida. Quem gosta de falar morte vai arcar com consequência. Quem gosta de falar vida vai arcar com consequência. Então, olha, esse capítulo tem só 24 versículos. Mas olha, a maioria dele está falando a respeito da nossa boca.
a respeito dos nossos lábios, a respeito das palavras que a gente profere, a respeito do que nós falamos com sabedoria, do que nós falamos com tolice. Qual é a consequência de cada um deles? Gente, hoje é dia de nós pedirmos a purificação dos nossos lábios. Senhor, purifica, né? Vocês começaram aqui, olha que legal. Vocês mesmos pedindo, Senhor, purifica a minha língua. Vamos escrever isso? Vamos pedir? Vamos pedir? Porque talvez de nós mesmos, se fosse tão fácil, se fosse tão simples, vai com Deus, filho. Se fosse tão fácil, se fosse tão simples, nós só teríamos palavras de vida. Quem que quer ter palavra de morte nos seus lábios? Mas por causa da nossa natureza pecaminosa, a gente sabe. Quando a gente vê, já saiu. Quando a gente vê, a gente já julgou. Quando a gente vê, a gente já ouviu o caluniador. Quando a gente vê, a gente já tomou, já precipitou no julgamento porque ouviu só um lado. É natural. Mas nós que estamos buscando sabedoria, a gente precisa mudar essa situação. A gente precisa buscar do Senhor. Senhor, eu preciso ter lábios puros. Eu quero ser uma pessoa de lábios puros. Eu quero ser uma pessoa de lábios puros. Aline, mas isso é bíblico? Totalmente bíblico. Tem como pedir ao Senhor lábios puros? Totalmente. Eu vou ler aqui contigo o texto agora, que o Senhor me trouxe à mente. Fazia tempo que eu não li esse texto. Nem estava me lembrando dele. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Onde Isaías, quando ele vê aquela santidade, quando ele vai ter com o Senhor, ele fala: Senhor, eu sou uma pessoa de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Olha lá, a Rose falou, Isaías 6. Outras pessoas também. Vamos achar esse texto aqui. Exato, aqui ó. A purificação e o chamado de Isaías. A palavra está dizendo, ó. Vou ler bem rapidinho para quem não conhece. Essa palavra ela é muito importante. A gente precisa sair hoje com esses lábios puros dessa live. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado, isso é Isaías dizendo, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto e a borda do seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, um com 6 asas, outros com 2 asas, cobriam o seu rosto. Com 2 asas cobriam os pés e 2 voavam. Dizia em alta voz uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Então ele teve aquela visão com serafins e eles diziam em uma só voz, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Então eles ficam lá ao redor do trono do Senhor, glorificando o nome do Senhor. E Isaías teve essa visão. E ele fala no versículo 4, suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse, eu estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de pessoas de impuros lábios. Meus olhos, porém, viram o Senhor, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ele fala, eu estou perdido. Eu estou perdido porque eu sou uma pessoa de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios também. Então os serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Ele pegou essa brasa do altar do Senhor e tocou meus lábios com a brasa e disse, veja esta brasa tocou seus lábios. A sua culpa foi removida e os seus pecados foram perdoados. Então, nós vamos agora, em nome de Jesus,
Nós vamos agora, em nome de Jesus, provocar a vinda desse serafim aqui na nossa casa, onde você está agora. Um serafim do Senhor vai pegar uma brasa do altar e vai trazer e vai tocar os seus lábios também. E vai purificar os seus lábios também. Em nome de Jesus Cristo, nós vamos orar. E enquanto nós estivermos orando por isso, nós vamos orar agora para que o Senhor purifique os nossos lábios. E enquanto nós estivermos orando, quando nós estivermos pedindo perdão, porque naquele momento é um momento de arrependimento da parte de Isaías. Se ele não tivesse sentido arrependimento, ele não teria dito, eu estou perdido. Eu estou perdido. Porque é o meu fim. Pois eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de impuros lábios. Então, naquele momento, quando ele vê aquela glória, quando ele vê que ele tem aquela visão, ele na hora, ele lembra das palavras dele, da boca, do que sai da boca dele. E ele fala, eu tô perdido. É o meu fim. Porque eu tenho lábios impuros e habito no meio de um povo que também tem lábios impuros igual a mim. Eu tô perdido. Isso é muito glorioso. Eu não tenho. Ele sentiu naquele momento, primeiro, uma dor pelo pecado. Eu quero sentir essa dor também, de ter os lábios impuros. Das vezes que eu abri a minha boca e falei alguma coisa que eu deveria ter vigiado e não deveria ter falado. Talvez eu poderia estar certa, quem sabe? Mas era melhor se eu tivesse ficado calada. Era melhor se eu não tivesse trazido para mim o peso daquela palavra. E tá tudo bem. Se você também tá se sentindo dessa forma, tá tudo bem. Nós vamos pedir perdão agora. E agora, um serafim vai trazer uma brasa também do altar do Senhor, lá de onde eles estão agora. 24 horas eles estão lá dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a glória, toda a terra está cheia da tua glória. Eles estão lá. Mas nós agora vamos nos colocar no mesmo lugar que Isaías colocou, no lugar de arrependimento. E nós vamos clamar ao Senhor dizendo, Senhor, ai de mim. Tem uma versão que fala isso. Ai de mim. Ai de mim. Isaías fala isso. Ai de mim. O arrependimento que ele sente é tão grande que ele fala, ai de mim. Porque meus lábios são impuros. E eu habito no meio de um povo impuro. E tudo que eu faço, por mais que eu tente acertar, às vezes eu tô errando. Então, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem aí, pessoal, quer essa purificação de verdade? Quem aí tá com o seu coração assim, cara, eu preciso dessa purificação? Coloca aqui, Senhor, me purifica, para ser rapidinho de escrever, porque a gente precisa encerrar. Escreve aqui, Senhor, me purifica. Eu vou escrever aqui. Eu preciso dessa purificação. Eu vou escrever aqui nos comentários para o Senhor ler. O Senhor vai ler esses comentários aqui, pessoal. Quem pode escrever aqui? Me purifica. Quem pode pedir, clamar? Me purifica. Me purifica. Eu preciso de purificação. Eu vou te dar um segundo para você escrever, porque a gente precisa orar para encerrar. Em nome de Jesus, que o Senhor traga serafins na sua casa nessa manhã. Agora. Que serafins agora comecem a descer nas nossas casas agora, trazendo uma brasa do altar do Senhor. Quem crê que isso vai acontecer agora? Em nome de Jesus, eu acredito. Tem 117 pessoas agora online aqui.
E eu acredito que aonde tem um coração agora que realmente quer ser purificado, alguém que durante essa palavra pensou, eu preciso me purificar mais. Eu até tento acertar, mas eu erro às vezes. Então, em nome de Jesus, o Senhor vai mandar agora para nós aqui, no endereço de cada casa, dessas 100 e poucas casas, 115, 117 casas, de pessoas que estão aqui, de famílias, que estão aqui agora em nome de Jesus. E em nome de Jesus, uma brasa do altar do Senhor vai vir na mão desse serafim agora, e essa brasa vai tocar os nossos lábios. E ele vai dizer para nós exatamente o que ele disse para Isaías. Ele falou, ele fala assim, veja, essa brasa tocou os seus lábios. O serafim disse para Isaías, essas lábias tocou os seus lábios. Sua culpa foi removida e o seu pecado foi perdoado. Amém? A nossa culpa vai ser removida nessa manhã. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós fomos hoje confrontados com essa palavra, Senhor, nessa jornada de sabedoria. Senhor, essa palavra onde diz que os lábios trazem vida ou morte. E quem gosta de falar sofrerá as consequências da vida ou sofrerá as consequências da morte. Amém. Então, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós sentimos a necessidade de orarmos agora pedindo purificação dos nossos lábios. Senhor, porque por mais que a gente tente acertar, a gente erra. Por mais que a gente tente proferir somente vida, às vezes a gente faz besteiras e a gente fala coisas que não deveria ter falado. A gente julga, a gente empresta o nosso ouvido para o caluniador. Isso é uma forma também de morte. Nós julgamos unilateralmente quando nós não ouvimos os dois lados. Senhor, isso também é proferir morte. Senhor, quando nós somos injustos, quando nossas balanças são desreguladas e nós condenamos, Senhor, o inocente e absolvemos o culpado, Senhor, isso também é proferir morte. Isso é um problema na balança. Senhor, então nessa manhã, Jesus, nós queremos pedir duas coisas. Por causa da tua palavra que nos confrontou e que nos trouxe um arrependimento. Para mim trouxe um arrependimento. E eu tenho certeza que para a maioria aqui dessa live que está com o coração sensível também. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos pedir duas coisas. A primeira é que nós queremos confessar o nosso pecado. Nós queremos nos arrepender dele. Senhor, eu me arrependo. Você que se arrepende, fala para o Senhor agora. Senhor, eu me arrependo do meu pecado. Qual pecado? O de falar quando coisas que não deveria. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu me arrependo do meu pecado. Eu me arrependo das palavras que eu proferi, que eu não deveria ter proferido. Quando eu julguei alguém que eu não deveria ter julgado. Quando eu quis acreditar apenas num lado da versão. Quando eu emprestei o meu ouvido. Quando eu emprestei o meu ouvido para o caluniador. E me deleitei naquela calúnia saborosa. Senhor, quando eu fui a caluniadora, Senhor, eu te peço perdão agora dos meus pecados. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu peço perdão pelos meus pecados. Que, Senhor, o nosso arrependimento possa chegar no teu trono. E que em resposta, Senhor, ao nosso arrependimento, o Senhor possa enviar aqui na nossa casa. Aonde tem cada um agora, quem não está em casa, quem já está indo para o trabalho, quem está dentro do ônibus, quem já está na rua, quem já está trabalhando. Senhor, envia agora um serafim. Como o Senhor enviou lá para Isaías, aquele serafim com aquela brasa na mão. E tocou os lábios de Isaías. Senhor, envia agora o seu serafim também.
de encontro cada pessoa que está aqui agora, com essa brasa, e toca os nossos lábios. Toca os nossos lábios, Senhor. Toca os meus lábios, o meu, Aline, toca o meu lábio. Toca o meu lábio, toca o lábio desse irmão, dessa irmã, dessa pessoa que está aqui agora assistindo essa live. Toca. Senhor, toca os lábios dessa pessoa agora. Toca, Senhor. Toca com a brasa vinda do teu altar. E leva o nosso pecado, leva a nossa culpa. Leva, Jesus, tem misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. Perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa o meu pecado, perdoa os pecados de cada vida que está aqui sincera. Que não está aqui só como um ouvinte de mais uma live qualquer, mas que tem vindo realmente com o seu coração todos os dias abertos, ouvidos abertos, e que está dizendo aqui agora: eu preciso de purificação dos meus lábios, eu preciso proferir vida, eu preciso desfrutar da vida que meus lábios estão proferindo, do poder que tem a minha língua, de proferir a vida, de proferir a bênção, de dizer a bênção sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre o meu trabalho, sobre os meus chefes, sobre os meus irmãos, sobre os meus parentes, sobre as pessoas que eu conheço. Em nome de Jesus, que os meus lábios possam proferir somente vida hoje. Senhor, que o meu pecado, o meu arrependimento, o meu pecado, a minha culpa fique para trás agora, a partir de hoje. Que a minha língua não conheça mais a culpa, mentira, calúnia. Não, Senhor, em nome de Jesus, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de nós, Espírito Santo. Tenha misericórdia, Espírito Santo. Tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus, nossos lábios estão sendo purificados. Os seus lábios estão sendo purificados agora. Os seus lábios estão sendo purificados agora. Em nome de Jesus Cristo. Os seus lábios estão sendo purificados agora em nome de Jesus. Uma brasa vinda do altar do Senhor chegou agora onde você está e tocou os seus lábios. E esse serafim está dizendo: veja, essa brasa tocou os seus lábios. Sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nos refina, Senhor. Nos refina, Senhor. Nos refina. Refina a nós. Refina a nossa casa, nosso andar, o nosso falar. Refina o nosso sentimento, o nosso jeito. A nossa natureza, a nossa personalidade. Refina quem nós somos. Traz para nós mais o teu Espírito. Sobre os nossos sentimentos, nosso coração, sobre a nossa mente, nossos pensamentos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu creio, eu creio. Eu creio, Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem recebeu essa palavra hoje? Quem recebeu esse perdão hoje? Quem recebeu agora aí? Eu quero ver quem recebeu. Quem recebeu? Fala, eu recebi esse perdão. A minha culpa foi removida e os meus pecados foram perdoados. Isso é muito lindo, gente. É só o Senhor mesmo para nos dar essa condição de mudar a nossa história assim. Através de uma simples oração.
através de uma simples oração, a gente recebe perdão. Através de uma simples oração, um momento com o Senhor. Você vê quantos minutos a gente gastou aqui. O nosso dia tem quantas horas? Nosso dia tem quantas horas? Tem 24 horas. 24 vezes 60. Quantos minutos que isso dá? A gente não gastou nem 5% desses minutos aqui. E olha o quão é poderoso passar minutos com o Senhor. Em poucos minutos o Senhor resolve tantas coisas na nossa vida. O Senhor remove o nosso pecado. E o Senhor perdoa a nossa culpa. O Senhor remove a nossa culpa. Isso é tão lindo. Sua culpa foi removida e os seus pecados foram perdoados. Isso é tão lindo, você poder agora colocar sua cabeça no travesseiro sabendo que você pode até ter errado. Tá tudo bem, a gente erra. Mas que hoje a gente teve um encontro com o Senhor e a gente purificou o nosso lábio. Hoje Ele marcou esse dia para purificar os nossos lábios. E quem perde uma live dessa, perde essa oportunidade. E quem perde todas as lives da vida toda, né? Nunca pararam para poder ouvir o poder que tem a palavra. E o poder que tem a oração de alguém. A nossa oração aqui, a gente juntos orando. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Pouca gente, né, respondeu. A minha culpa foi removida, os meus pecados foram perdoados. Eu vou hoje tomar posse dessa palavra. O que eu falei já caiu no mar do esquecimento do Senhor. O Senhor já colocou uma página novinha, limpa, para eu escrever de novo uma nova história. E nessa página eu não vou mais deixar o meu lábio proferir morte. Eu não vou mais emprestar o meu ouvido para o caluniador. Eu não vou mais deixar a tolice. Não deixar mais a tolice chegar. A Andresa falou, né? Eu estou acompanhando as lives, mas convivo com pessoas no meu lar muito negativas. A gente convive, né? Eu preciso da sabedoria que vem do Senhor para lidar com isso. Mas é por isso que você está aqui, é por isso que o Senhor fez essa live aparecer para você. E é por isso que você precisa estar firme. Pessoal, oração das 3 horas da manhã. Bênção hoje demais. Eu vou colocar as duas hoje lá no YouTube, tá? Eu vou colocar essa e vou colocar a oração da madrugada. Então, a partir de hoje, eu passo a postar as duas lives, tá? O meu compromisso com a live da madrugada é até o céu abrir. Eu quero um agir de Deus diferente. Eu quero um céu aberto. E é isso que nós vamos buscar. E o segundo compromisso da live da madrugada é dar o melhor pro Senhor. É dar o melhor, o mais caprichado. Em nome de Jesus. A Rosimar falou assim, eu tenho muita... Ô Rosimar, né? Parece que é um rapaz. Ô Rosimar. Falou, eu tenho depressão muito forte. Faz a campanha da madrugada, Rosimar. Eu duvido que você não vai ser liberto. Nas primeiras lives você vai ser liberto. Em nome de Jesus. Vamos orar, Elisângela, vamos orar. Pessoal, quem tá pedindo aqui oração, ó? A Elisângela pediu oração pro filho que tá com câncer. O Rosimar pediu oração, tá com muita depressão. Ó, faça aqui a campanha da Jornada de Sabedoria. Mas vai para as lives da madrugada, 3 horas da manhã. Faz um propósito com o Senhor. Amém?
Ionese falou que tá na África, em Moçambique. Amém. Seja bem-vinda, querida. Tenho muita vontade de conhecer a África. Em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, bendizemos, te agradecemos por essa live. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos. Eu te agradeço por cada vida que o Senhor tem trazido, cada pessoa. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, porque, Senhor, que as lives possam... a Rosimar, amém, irmã. Em nome de Jesus, cada vida, cada pessoa, cada família, Senhor, todas as pessoas que o Senhor tem tocado o coração delas e elas têm se achegado a Ti através dessa live, Senhor, porque a live é só um instrumento. A live, nós sozinhos, nós não temos nada para oferecer, não podemos nada, mas a live como um instrumento na Tua mão, ela é uma ferramenta poderosa. Então, em nome de Jesus, eu te agradeço por cada vida que tem dado ouvido a isso. Quantas pessoas, Senhor, passam aqui pela live e não dão ouvido? Então eu quero te pedir, eu quero orar por essas pessoas que passam pela live, Senhor, e que tem endurecido o coração. Às vezes o Senhor tem trazido e a pessoa não tem percebido a voz do Senhor falando com ela. Eu te peço que o Senhor fala com essas pessoas, que o Senhor traga mais pessoas, Senhor, para o nosso convívio e que essas pessoas possam ser libertas, curadas e transformadas. Senhor, nós clamamos pela sabedoria mais uma vez nesses dias. Senhor, hoje nós estamos no capítulo... Nós lemos o capítulo 18, amanhã nós leremos o 19. Senhor, e nós estamos já caminhando para mais da metade da nossa jornada de sabedoria. E tem sido dias preciosos na Tua presença. Muito obrigada por cada ensinamento e instrução que o Senhor tem nos dado. Obrigada. Mas, Senhor, traz para nós essa sabedoria que é profunda, como o texto disse hoje. E traz para nós, Senhor, essa sabedoria que flui como um riacho transbordante, como a Tua palavra disse hoje, sobre nós, sobre os nossos lábios, sobre os nossos olhos, sobre as nossas mentes, nossos pensamentos e sobre os nossos sentimentos. Pai, que haja uma sabedoria sobrenatural sobre nós. Em nome de Jesus. Deus, Tu és maravilhoso, Tu és bendito, Tu és glorioso. Tu és o Deus da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Tu és o Deus da nossa providência, da nossa provisão. Tu és o Deus que abre portas para nós. Tu és o Deus que enche a nossa vida do Teu Espírito Santo e nos ajuda a vencer. Tu és o Deus que luta as nossas lutas e peleja as nossas pelejas e batalha as nossas batalhas. Senhor, por tudo isso nós Te glorificamos, pedimos, abre portas para nós. Abre portas para nós, Espírito Santo. Abre portas para nós. Nós precisamos de portas abertas. Em nome de Jesus Cristo, grande, poderoso, fiel, santo, é o Senhor dos exércitos. Senhor, eu bendigo o Teu santo nome. Eu Te glorifico, eu Te exalto. Senhor, por essa oportunidade linda que o Senhor tem nos dado e por cada vida que está aqui. Senhor, abençoa, Senhor, a live das 3 horas da manhã também. Senhor, que as pessoas que precisam possam ser encontradas pelo Senhor através daquela live. Pai, que em nome de Jesus o Senhor possa libertar, curar, transformar, fazer coisas que só o Senhor sabe fazer de uma forma tão linda. Senhor, que o Senhor possa abrir portas poderosas por esses dias. Pai, eu declaro sobre o mês de fevereiro, que esse mês de fevereiro é um mês de muito poder, de muita graça, de muita glória. Senhor, em nome de Jesus Cristo. Pai, que o Senhor possa, em nome de Jesus, manifestar a Tua presença, o Teu querer, a Tua unção, Pai, sobre nós. E que, Pai, esse mês de fevereiro seja mês de portas abertas. O dia de hoje será o dia de portas abertas. Espírito Santo de Deus, Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Senhor, Tu és magnífico, poderoso, justo, tremendo, poderoso na batalha. Senhor, em nome de Jesus, Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Senhor, em nome de Jesus, Tu és maravilhoso, poderoso, justo e tremendo. Obrigada, Jesus, por essa oportunidade. Te louvamos, Te glorificamos, Te exaltamos. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Amém, pessoal. Que Deus abençoe a semana de vocês. Que seja uma semana de muita glória, de muita vitória, de muita bênção. Em nome de Jesus, eu não tenho dúvidas
que será, porque os nossos lábios estão purificados. Que Deus abençoe o dia de vocês, que Deus prospere vocês abundantemente nesse dia de hoje, que o Senhor abre portas, que o Senhor faça conexões dos céus entre vocês e outras pessoas, que através dessas conexões o Senhor possa te usar e te ungir e manifestar a glória dele sobre a vida de vocês. Em nome de Jesus, que Deus abençoe, fiquem com Deus. Beijo! 3 horas da manhã a gente tá na live, hein? Vai pra lá também.